Olá, meu caríssimo amigo, minha caríssima amiga, sejam bem-vindos ao canal Plano Certo. O vídeo de hoje é um pouco polêmico, hein? Por isso, fique comigo até o final do vídeo, pois esse assunto, de uma maneira ou de outra, é do seu interesse. Muito bem, minha gente. Então, eu disse que o assunto é sério, é polêmico, por isso, desde já, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe o vídeo até o final, porque de uma forma ou de outra, esse assunto pode ser muito do seu interesse, tá bom? Eu quero falar hoje sobre uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo no último dia 18 de maio de 2023, onde a manchete diz o seguinte: em crise, planos de saúde reincidem contratos e deixam crianças sem tratamentos. O Ministério Público de São Paulo instaura inquérito em casos de pacientes com autismo, câncer e epilepsia. Empresas e a ANS dizem que o procedimento é regular. Será mesmo que esse procedimento é regular? Pois bem, eu sou o corretor Davi Rodrigo. Você pode até achar um pouco estranho, um corretor de plano de saúde, um vendedor, criticando o sistema de saúde suplementar, não é mesmo? Mas o intuito desse vídeo é ser um vídeo informativo, um vídeo que você tenha acesso à informação de algo que pode, sim, influir na sua vida. Você muitas vezes contrata um plano estando em plena condição de saúde e só vai descobrir uma eventual doença mais séria lá na frente, quando você mais precisa de tratamento, o seu convênio é cancelado. Então, por isso, preste atenção. Eu vou dar a minha opinião também no final, eu vou ler um pedaço da notícia aqui e comentar a situação, tá? O link de todas as notícias que eu vou expor aqui estão aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Para você acessar a fonte aí da onde a gente tirou as informações. Então, muito bem, vamos aqui inicial da reportagem publicada pela Folha de São Paulo, pela jornalista Daniele Madureira. São Paulo. A Unimed Nacional valoriza a transparência em todas as suas relações. Comunicamos, portanto, a rescisão do plano de saúde celebrado com a sua empresa, encerrando a vigência do seu plano no dia 27 de junho de 2023. Bem, a reportagem inicia com esse comunicado, onde a operadora informa ao cliente que o contrato dele será reincidido em praticamente 2 meses. Esse contrato em questão, o cliente da reportagem aqui, ele possui um plano empresarial para ele, para a esposa e para os filhos, e o filho mais velho dele foi diagnosticado recentemente com câncer e está em pleno tratamento. E a operadora simplesmente comunica que está sendo cancelado o contrato dele em pleno tratamento do filho. Isso realmente é desumano, é absurdo, e você tem o direito, se passar por esse tipo de situação, de questionar e não aceitar isso de maneira unilateral, essa decisão aí que é imperativa por parte da operadora, tá? Deixando o cliente absolutamente vulnerável, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que isso não é uma relação comercial saudável, eu acho sim que é uma relação desumana, tá? Mas vamos lá. A reportagem questionou, tá, a Unimed nesse caso, e a Unimed respondeu. Vamos à resposta da operadora então. Questionadas pela Folha, as operadoras de saúde dizem que estão dentro da lei, porque a rescisão unilateral é prevista em contrato. A posição é compartilhada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia responsável pela fiscalização das operadoras de planos de saúde e pela regulação do mercado. Tá? Então, em segundo lugar, em número de denúncias, vem a Bradesco Saúde, com 5% dos casos. Outra, Bradesco responde de maneira igual à Unimed. Ou seja, elas têm a proteção da ANS. A ANS ela dá razão ao cliente dizendo que está previsto esse tipo de cancelamento em contrato, ainda mais sendo um contrato coletivo, um contrato empresarial. A ANS ela sustenta este cancelamento e diz apenas que o plano está sujeito à portabilidade, ou seja, cancelou e você pode migrar para outra operadora. Mas sabemos que quando você está em tratamento, principalmente um tratamento mais sério como desse menino, a operadora que você vai solicitar a portabilidade pode também negar o atendimento, ela não vai querer receber esse cliente. Então, não é tão simples assim quanto a ANS quer transparecer com esse tipo de resposta. Então, as operadoras são gigantes, tá? São grandes empresas,
tem aí o aporte da ANS, tem o aporte da Abrange, da FenaSaúde, ou seja, instituições em prol da operadora de saúde. E aí o cliente, né, fica sendo a parte mais fraca dessa relação e fica realmente vulnerável. Então eu acho isso um absurdo e não somente eu tenho essa opinião. Alguns advogados também entendem que esse tipo de cláusulas são cláusulas abusivas e que isso não pode ser feito dessa forma. E o Superior Tribunal de Justiça também, em diversos casos, dá razão ao cliente. Então, portanto, a minha ideia aqui é a seguinte: para que você evite de passar por um eventual problema como esse, que você procure um corretor de sua confiança plena, que ele seja transparente com você no ato de contratação. E depois de contratar, se você passar por isso, além das reclamações que você pode fazer junto à operadora e junto à ANS, eu vou deixar também aqui o link do vídeo onde eu explico melhor como você pode fazer dessa forma. Havendo um declínio de todas as partes, ou seja, a manutenção desse cancelamento do plano, eu oriento recorrer junto a um advogado, pois a justiça costuma dar razão, nesses casos, a consumidor final, ou seja, você, cliente do plano de saúde que paga o seu convênio totalmente em dia e tudo que você espera é ser atendido quanto mais precisa. Então, que você esteja ciente dessas situações e que saiba se defender, porque você tem direito, tá, como consumidor. Tá cada dia mais comum, eu recebo praticamente diariamente informativos, principalmente das operadoras de menor porte, informando que não, a partir de tal data não vai mais aceitar, por exemplo, crianças com menos de 14 anos. Isso muito por conta de crianças que estão no espectro autista, ou seja, as operadoras não querem receber como cliente uma criança que esteja no espectro autista, pois essa criança ela necessita de alguns cuidados especiais, que geram um pouco mais de custo, e ela simplesmente não aceita. Ou se contrata e não comissiona o corretor, o que é outro absurdo. Nós, corretores, também precisamos nos unir contra esse tipo de sistema que não é justo, tá? Então, está cada dia mais comum a segregação, as operadoras segregando crianças ou segregando idosos, e o que dificulta bastante o nosso trabalho. Então, o intuito desse vídeo é isso. E eu vou deixar também um link de uma outra reportagem que não é muito animadora, pois se a gente não tem condições de pagar um plano de saúde ou ter o contrato cancelado, como foi o caso desse cliente aqui em questão da notícia. A notícia de hoje, tá? Dia 29 de maio, site UOL diz o seguinte: investimento em saúde pública cai 64% em 11 anos no Brasil, indica estudo. Então, se você tem um contrato, você paga regularmente, tem o contrato cancelado pela operadora de maneira imperativa, como esse caso, você muitas vezes também não vai poder recorrer ao SUS, pois, infelizmente, a gente sabe que tem muita deficiência no sistema público de saúde. Então, num país onde a gente tem o sistema público de saúde deficitário e o sistema suplementar, o sistema privado, trabalhando dessa maneira, fica bastante difícil. Por isso, ao contratar um plano de saúde, converse com o seu corretor, com a sua corretora. Passando por um eventual problema como esse, recorra de todas as maneiras, abra a reclamação junto à operadora, abra a reclamação junto à ANS, e havendo aí realmente o cancelamento do seu contrato, mesmo assim, recorra à justiça, tá? Juízes normalmente dão razão porque entendem que são cláusulas abusivas. Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo é mais informativo mesmo, expor algumas coisas que acontecem. Eu já trabalhei em plano de saúde, tá? Em operadoras de plano de saúde. Eu sei da importância do custo, tá? De cada contrato, mas isso não justifica esses cancelamentos compulsórios, tá? Porque as operadoras, por mais que dizem que estão em prejuízo, o mercado tem apresentado prejuízo nos últimos anos, as grandes operadoras principalmente têm investido pesado em construção de hospitais e laboratórios, ou até mesmo comprando grandes hospitais, grandes redes hospitalares. Ou seja, a crise para o lado das operadoras não é tão grande assim, não justifica tratar o cliente final dessa maneira. Tá? Então tá aqui minha opinião e agradeço aí você por estar com a gente até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, link na descrição, tá, de tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigado e até.